Olá, que a paz de Deus envolva a sua alma, o seu coração neste momento. Que Deus abençoe a sua vida, te proteja, te guarde, te livre de todo o mal. Que Deus prepare tudo que você tem de necessidade. Lembre-se, há tempo de todas as coisas, debaixo do propósito de Deus. Você está sendo cuidado, está sendo amada, amado e protegido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus entre na sua casa hoje, te trazendo leveza, paz, tranquilidade, calmaria, paciência, colocando as coisas no lugar na sua vida, restaurando, transformando, limpando. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vim compartilhar com você os ensinamentos de Deus, parte 7, onde diz assim: como mostrar respeito na família. Deus criou a família e deu uma função muito importante para cada um. Quando todos na família entendem e fazem o que Deus espera deles, as coisas vão bem melhor. Por exemplo, Deus decidiu que o marido é o chefe da família. Isso quer dizer que Deus quer que ele cuide da esposa e dos filhos e os oriente com amor. E Deus vê se o marido está fazendo isso ou não. O marido que serve a Deus é amoroso e bondoso e trata a família igual Jesus tratou a congregação. Quando o marido faz isso, ele mostra que respeita a Deus. A esposa também tem uma função muito importante. Ela ajuda o marido a ser um bom chefe de família. E junto com ele, a esposa tem a responsabilidade de educar os filhos. Uma maneira de a esposa ensinar os filhos é mostrar o respeito, é pelo seu próprio exemplo. Ela respeita o marido e se esforça para que as decisões dele deem certo. Mesmo quando não concorda com ele, ela explica o que pensa com bondade e respeito. E se o marido não for servo de Deus, nesse caso, a situação pode ser mais difícil. Mas se ela continua a tratar o marido com amor e respeito, pode ser que um dia ele também comece a servir a Deus. Os filhos são muito importantes para Deus. Eles não precisam de orientação e proteção. Os filhos mostram que respeitam a autoridade dos pais quando obedecem a eles. Isso deixa os pais muito felizes. Quando obedecem os pais, os filhos também mostram respeito por Deus e alegram o coração dele, que é o mais importante. Em muitas famílias, os filhos são criados só pelo pai ou pela mãe. Isso pode ser bem difícil, tanto para os filhos como para o pai ou a mãe, que cria o filho sozinho. Mas quando os filhos são obedientes e fazem de tudo para ajudar, as coisas ficam bem mais fáceis. É claro que nenhuma família é perfeita, mas qualquer família pode ser mais feliz se todos fizerem o que Deus pede.
Isso dá honra a Deus, o Criador da família. E como mostrar respeito na congregação, na igreja? Deus usa a congregação para nos orientar e deu a Jesus autoridade para cuidar dela. E Jesus deu ao amigo fiel e prudente a responsabilidade de cuidar do povo de Deus na terra. O amigo fiel e prudente é o corpo governante. Esses irmãos sempre nos dão o que precisamos para manter forte a nossa fé. Os anciões, os servos ministeriais, são escolhidos por meio do Espírito Santo. Por que podemos dizer isto? Bem, eles têm que ter as qualidades que estão em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E foi Deus que usou o seu Espírito Santo para colocar essas qualidades na Bíblia. Os anciões oram a Deus pedindo o Espírito Santo quando analisam se um irmão pode ser designado ancião ou servo ministerial. Tudo isso mostra que são Deus e Jesus que cuidam da congregação. Tudo quanto eles for fazer, eles primeiro oram a Deus, pedindo direção a Deus e sabedoria para administrar a congregação, o povo de Deus, pois tudo é regido pelo Espírito Santo de Deus. Deus usa do homem para que governe a congregação com a guia do Espírito Santo de Deus. É verdade que os anciões e os servos ministeriais são imperfeitos, assim como nós. Eles têm as suas imperfeições, as suas falhas e fraquezas. Mas eles são um presente de Deus e ajudam a manter a congregação, a igreja em si, fiel e unida. Isso está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Pode acontecer de não ter nenhum ancião, pastor, alguém do ministério ou algum servo ministerial para cuidar de uma designação na congregação. Pode acontecer. Nesse caso, outros homens batizados talvez possam ajudar neste ministério. Mas se não tiver nenhum irmão para ajudar, pode ser que uma irmã tenha que fazer uma tarefa que normalmente seria feita por um homem batizado. Quando isso acontece, ela deve cobrir a cabeça, talvez com um lenço, um véu. Assim ela mostra que respeita a autoridade que Deus colocou na família e na congregação. E como mostrar respeito por governantes e outros servos do ministério? Os governantes têm autoridade porque Deus permite, e nós devemos respeitá-los. Eles organizam as coisas para que as pessoas tenham serviços básicos, como escolas e hospitais. Somos cristãos e por isso devemos respeitar as autoridades superiores aqui na Terra, como o governo, o presidente, aquele que rege o nosso país.
Devemos respeitar também aqueles no qual deu um emprego para nós, que é o nosso patrão. Devemos respeitar as autoridades superiores a nós e obedecer às leis do lugar aonde vivemos. Essas leis podem ter a ver com a nossa família, com o nosso trabalho ou com as coisas que temos. Por exemplo, pagamos os impostos e damos aos governos as informações que eles pedem. Mas e se um governo pede para fazermos uma coisa que é contra a lei de Deus? Nesse caso, fazemos o que Pedro disse. Temos que obedecer a Deus como governante em vez do homem. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram perante aquela estátua que o rei ordenou? Então, aqui quer dizer que quando algum governante, alguém superior a nós, falar para nós fazer algo que não provém de Deus, temos que fazer como Pedro disse. Temos que obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Isso está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 28, 29. Quando falamos com uma pessoa que tem autoridade, mesmo um juiz ou um policial, devemos sempre mostrar respeito a eles. Na escola, os jovens devem respeitar os professores e outros funcionários. No trabalho, nós respeitamos o nosso patrão, nosso chefe, mesmo que os outros não façam isso. Dessa forma, imitamos o apóstolo Paulo. Ele sempre respeitava pessoas que tinham autoridade, mesmo quando isso não era fácil. Mesmo que os outros nos tratem mal, como continuar mostrando respeito? No mundo todo, as pessoas mostram cada vez menos respeito, amor ao próximo. Mas o povo de Deus é diferente. Queremos respeitar a todos. Pedro escreveu: honrem ou respeitem a homens de todo tipo. Amem o seu próximo como a ti mesmo. As pessoas percebem quando mostram respeito por elas. Quando fazemos isso, obedecemos o que Jesus disse. Deixem brilhar a sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai. Devemos mostrar respeito na família, na congregação, na igreja e por governantes e outros das autoridades aqui na terra. Se fizermos isso, o que pode acontecer? Nosso bom exemplo pode fazer outros querer aprender sobre Deus. E quando respeitamos os outros, estamos respeitando a Deus. Isso faz Deus feliz e mostra para Ele que o amamos. Assim como nós, as pessoas que Deus usa para nos orientar não são perfeitas. Jesus é o melhor exemplo de obediência que existe. Ele sempre obedeceu a Deus. Amamos a Deus e por isso respeitamos o modo dele de fazer as coisas. Na família temos o chefe de casa, na escola temos os professores, na congregação temos os anciões, pastores, alguém do ministério. Deus criou a família. Ele quer que o lar seja um lugar onde os filhos se sintam protegidos e todos se sintam amados. A família inteira sai ganhando quando todo mundo faz a sua parte. Tenham temor a Deus.
Deus usa o termo escravo fiel e prudente para cuidar do povo de Deus na terra. Quando respeitamos os anciões, isso faz bem para a congregação inteira. É por meio da congregação que podemos adorar a Deus. Os anciões, pastores, servos de Deus do ministério, ajudam a manter forte a igreja. Respeitamos a autoridade de Deus quando obedecemos esses irmãos. Mostramos respeito pelo que falamos e fazemos. Isso dá honra a Deus. A Bíblia nos ajuda a respeitar pessoas que têm autoridade. Os cristãos obedecem às leis do lugar onde vivem. Isso faz com que nós se tornamos diferente dos demais que não andam segundo a Bíblia. Isso faz com que a nossa luz brilhe mais forte. E mesmo quando outros nos tratam mal, continuamos mostrando respeito a eles. A Bíblia nos ajuda a respeitar as pessoas. Se um governo pedir para você fazer uma coisa que é contra a lei de Deus, você vai obedecer a Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram no fogo da fornalha ardente. Não se prostraram perante nenhuma estátua, não se prostraram perante nenhuma lei que venha contradizer a Deus, que venha contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus, todo momento, estava com ele. Deus não vai te desamparar. O mundo pode ter as suas mudanças, pode prender os servos de Deus, podem perseguir os servos de Deus, mas Deus sempre estará com ele. E lá no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento. Vamos finalizar o estudo da Bíblia com uma oração. Feche seus olhos e vamos ficar em comunhão com Deus. Senhor meu Deus, te peço para que a sua paz, o seu amor entre no meu coração, que eu consiga obedecer às leis, principalmente as leis vinda do Espírito Santo de Deus. Que Deus me cubra com o seu amor, a sua paz, a sua leveza, calma e tranquilidade. Que eu venha educar meus filhos com paz e amor. Que eu venha respeitar o meu esposo, a minha esposa, com amor, com paz. Que eu venha ter paciência, sabedoria e paz para lidar no meu lar, no meu trabalho e no meu dia a dia. Senhor Jesus, que o seu Espírito Santo venha envolver a minha alma, a minha casa, a minha família. Entrego em suas mãos a minha vida, o meu lar, o meu coração. É com muito amor e fé que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com paz. Com carinho, Jéssica Viana, terapeuta e mentora de cura interior. Que Deus te abençoe.